Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nós estamos ouvindo o testemunho de vida e transformação da Laura Marie, que ela tem vencido a epilepsia. Ela tem de alguma forma comunicado a história dela de uma forma extraordinária, de uma forma incrível. E nós vamos agora continuar o testemunho dela contando a segunda parte. Nós vamos continuar agora ouvindo a segunda parte da história da Laura. Vou te chamar aqui de novo, Laura, para a gente continuar aqui a segunda. Feito! Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Continuar, então, essa imersão, propósito de vida, restituição com a sua história. Nós ouvimos a primeira parte do testemunho da minha amiga Laura Marina. Vamos continuar agora na segunda parte. Houve um pequeno problema técnico, mas já foi solucionado. Pode continuar a parte que você estava falando do... Você estava limpando a casa e aí o desgaste físico, ele acaba também causando... Cansaço. Foi. Então, o organismo sempre dá algum sinal de cansaço. Se vocês notarem, o organismo de vocês, ele dá algum sinal de cansaço. Que nem eu comecei a notar a parte da garganta depois que eu perdi a voz, tá? Perdi a voz, não quero perder de novo. Eu fiquei muda mesmo, sem voz mesmo. Muda? Muda, sem voz nenhuma. Eu fiquei de cama, eu cheguei a ficar de cama, sem voz, certo? Eu tive que tomar amoxicilina, um dos mais fortes, e eu sou assim, eu não tomo amoxicilina, tipo, eu reservo ele, tipo, sabe quando você reserva? Eu reservo, deixo separado para se me doer a garganta, qualquer coisa. Porque eu tive esse problema já. E também, eu cheguei a dar aula também de espanhol, que eu sou descendente de espanhóis, né? Meu pai e minha mãe eram espanhóis, vieram para cá. Meu papai fez a Guerra Civil Espanhola e Segunda Guerra Mundial. Então, tem muita história. Certo? Então, o que acontece? Nisso, eu dava aula de espanhol também. Cheguei a dar aula de espanhol. Fui voluntária. Dava aula de espanhol, comprava as coisas, voltava para casa, voltava com as pastas para corrigir. De vez em quando eu parava em algum lugar para comer qualquer um sanduíche e ficava corrigindo lá. Eu já deixava o gabarito pronto para ir fazendo a correção. E dava as músicas. O mais divertido eram as músicas, né? E eu começava a falar, que tinha um que gostava que eu falava muito dos costumes de lá. Das festas que tem lá, né? Da cultura de lá. Então, eu falava, eu ajudava, assim, o máximo que eu podia, eu agregava o máximo que eu podia. E eu também trabalhei como voluntária no Poupa Tempo de Santo Amaro, que é o Escreve Cartas. Que é escrever cartas para pessoas que não sabem nem ler nem escrever, por incrível que pareça, ainda temos isso, infelizmente, né? Mas são histórias assim, uma pior que a outra. Mas eu fui voluntária durante 5 anos nesse projeto e eu fiquei 5 anos visitando asilos, visitando... Tinha um rapaz que estava internado num asilo, por exemplo, né? Ele tinha sofrido um acidente e o irmão internou ele. E o pessoal, na realidade, o que acontecia? O pessoal queria escrever muita carta, você entendeu? Uma carta atrás da outra, porque a gente tinha, assim,
as escolas mandavam perguntas para as pessoas, e o Escreve Cartas ia lá e ajudava a responder. Então, eles recebiam a cartinha e a gente que ia responder. E nisso, esse rapaz, no caso, ele tinha um problema de que ele, se você falava bom dia, ele falava bom dia. Qualquer outra coisa ele não falava. Aí eu falava assim, ele falou bom dia, e depois aí eu esticava a carta, eu esticava. Aí ele falou bom dia, você falou bom dia, tá. Eu escrevia o bom dia dele. Eu falava. Aí eu olhava assim, mas fulano falou isso daqui pra você. Aí ele continuava a falar. Você entendeu? Ninguém tinha essa paciência com ele, porque ia demorar muito. E aí eu virei coordenadora do dia de quinta-feira do Escreve Cartas. Então todo mundo me conhecia porque eu chegava muito cedo no Poupa Tempo. Eu tinha vezes que eu chegava às 5 horas da manhã e já estava lá. Eu abri o Poupa Tempo, porque o Poupa Tempo ele abre às 7. Então, eu como coordenadora, que eu era responsável pelo meu voluntariado, pelos voluntários, eu tinha que eu ficava das 7 às 7 no dia de quinta. E aí, se tinha também cursos lá dentro, eu também fazia. Né? Tinha uma que era esquizofrênica, que ela ia também, a Elsa. Que ela tinha esquizofrenia. Ela ia lá, às vezes mas eu falava, o pessoal orientava como deveriam tratar ela bem, né? Mas ela tinha os surtos, geralmente, dentro do Poupa Tempo. Então, tem muitas coisas assim, né? E isso eu fui fazendo assim. Eu gosto muito do voluntariado. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né? Eu sempre ajudo. De vez em quando uma me fala, eu não estou passando bem. Eu falo, o que você tem? Né? Eu não sei, eu tô com moleza, eu tô assim, eu tô assado. Eu falei, olha. Aí pensam, será que é Covid? Eu falei, não, não é não. Gripe ainda existe, filha. Porque a gente pode estar com Covid, com Omicron, tudo, mas friagem ainda existe. Pegar friagem ainda existe. Gripe ainda existe. Dengue ainda existe. É que não é tão divulgado agora. Mas isso ainda existe. Então a gente tem que se precaver com a alimentação. Toma um suquinho de laranja, um suquinho de limão, né? A gente vai... É vitamina C que você põe para dentro do organismo, então vai ajudar. Friagem. Evita pisar no gelado. Põe meia. Porque quando você nota que seu pé está frio, minha mãe dizia, você pega a friagem pelos pés. Quando eu noto que eu sinto muito frio, quando eu noto que eu estou sentindo frio, que meu pé está gelado, eu ponho uma meia. Para não pegar friagem. Então, essas coisas vão amenizando as coisas de, por exemplo, febre, certo? De você pensar que, não, eu tô com isso por causa que pode ser Covid. Não é Covid, é a gripe mesmo. E é muita coisa da vida, né? E mesmo assim, eu me sinto realmente vitoriosa pelo quê? Por ter chegado até agora, até aqui, e tudo que eu conquistei. Eu casei, eu tive 2 filhos, eu tenho 3 netos, certo?
Eu estou num grupo do Hospital São Paulo, que é sobre a genética epilética. Eu não tenho filhos com... Eu sou a única que não tem filhos com epilepsia. Geralmente, quem tem epilepsia de genética, por genética, pode vir a ter filhos epiléticos. Né? Eles estão com esse estudo. E também eu me sinto assim, tipo... Eu falo para a pessoa sempre se agarrar numa coisa que é uma coisa muito importante para ela. Eu falei isso no hospital para uma que ia desistir. Quando eu fui operar a vesícula. Eu ia operar da doença do refluxo e da vesícula, retirada da vesícula. Né? Aí viram uma que tinha o quê? Foram analisar, ela tinha um caroço aqui, grande. Então, eles retiraram o caroço dela e foi para a biópsia. Nisso, constatou que ela tinha câncer. Da maneira que o médico falou com ela, foi uma maneira rude. E ele falou que ela teria que primeiro fazer químio, para depois voltar a fazer o tratamento da gastro. Depois a enfermeira tentou falar com ela, eu fazia assim para a enfermeira. Por causa que ele tinha sido muito rude. Aí uma hora que não tinha ninguém no quarto, assim, por um acaso, não sei, não tinha ninguém. Acho que Deus fez moveu aquela hora. Que eu peguei, olhei na cara dela, falei assim, se agarra no que você quer mais, no que você tem mais força, no que você quer mais. Eu falei, você pensa que eu quero ficar aqui? Falei, eu não quero ficar aqui no hospital. Eu não vou ficar nesse hospital. Eu tenho meu pai para cuidar, eu tenho meu filho, eu tenho meus netos. Se agarra no que você quiser. No que você te der mais força, mas se agarra nisso. E vai em frente, luta. Vai em frente. Luta por isso. Luta pelo que você quer. Quando ela foi embora, a única pessoa que ela se despediu foi de mim. A única pessoa que ela se despediu. Mas ela seguiu o conselho. E foram colocando pessoas assim na minha frente, assim, que precisam. Olha aí, ó. O pessoal está compartilhando. Tu que passou esse processo de epilepsia, e aí eu quero entrar nessa parte final da história, da tua história. Deixa eu compartilhar, porque tu já começou a abordar sobre essa temática, tu já começou a falar sobre isso pelo fato de você ter vencido, de você estar vencendo cada dia. E você está lidando com problemas de saúde, diariamente você enfrenta isso, ainda toma seus remédios. Mas você conseguiu e tem conseguido. Construiu família, teve filhos, tem netos. Ela desenha, desenhista, eu tinha comentado que você desenha também, você tinha comentado lá que desenha. Está escrevendo um livro. Está escrevendo livro e está aqui diante de nós na internet, abrindo a boca e compartilhando a sua experiência e para incentivar não só a minha vida, mas você que está vendo essa live agora, você que vai ver essa história transformadora numa outra oportunidade, como através da vida dela, como pode inspirar a gente a vencer, a lutar, a não desistir, a sonhar, a continuar lutando. Então vamos caminhar essa última parte, vocês podem deixar os comentários de vocês e também compartilhando, porque estava legal a dinâmica aí de comunicar, falando, o pessoal conversando aqui. É importante isso. Então vamos caminhar esses últimos 10 minutos falando nesse ponto de vista
de como para você lhe deu, venceu, ter enfrentado. E como essa experiência de ter construído família, de ter tido filhos, de ter tido netos, e de ter ainda, eu sempre digo assim, porque você que está passando por essa situação sabe qual é a dificuldade diária de enfrentar. Mas ainda colocou a sua vida à disposição de servir o próximo, de cuidar de pessoas que precisam, de pessoas que necessitam. Então compartilha para nós essa alegria, essa experiência, porque eu tenho certeza que isso vai motivar as pessoas, e principalmente as mulheres e homens que estão aqui, a não desistir. Ah, eu ajudo muito. Eu fui ainda cuidadora, né? E eu ajudava muito. Eu adoro, que nem tem uma velhinha que está sempre no meu coração, é que eu me apego muito fácil. E eu sempre pegava uma florzinha para ela. E como eu sabia que ela gostava do filho mais velho, porque ela gostava mais do filho do que da filha, né? Eu colocava no vaso antes dela tomar café da manhã. E eu falava que era o filho que tinha trazido. Todo mundo que conhecia ele sabia que não era ele que tinha trazido aquela flor. Até cantar parabéns para ela, eu cantei com um bolinho simples. Eu comprei um bolinho simples. No dia do aniversário, cheguei com o bolo lá. Não, vamos cantar parabéns para ela, tal. Vamos lá, fiz ela pagar a velhinha. Vamos lá, cantando parabéns para ela. Apagou a velhinha, cortou o bolinho, fez o desejo dela. Tinha que fazer o desejo. Entendeu? Tinha que fazer o desejo. Colocava as músicas que ela gostava, outro dia também. Então, são coisas que assim, como que eu vou dizer? Com meu pai, por exemplo, meu pai era de 1917. Então, eram as músicas mais difíceis para mim. Que pega a parte de Piaf, a parte francesa. Então, o que eu fazia? Como ele sabia o francês, eu procurava livro. Ah, você tem esse livro? Tem francês? Tem! Ah, eu quero ele. Eu comprava para ele ler. Para desenvolver a mente dele. Eu gosto de caçar palavras. Eu não gosto, por exemplo, de palavra cruzada. Dizem que para você ativar mais a mente da pessoa, você usa palavras cruzadas. Eu adoro caça-palavra. Caça-palavra, eu acho a palavra até sem estar naquele... Como é que fala? Naquela... Que está escrito as palavras que você tem que achar. Eu vejo, eu acho uma palavra e eu vejo se precisa, se é aquela. Eu gosto de caça-palavra. E eu gosto da leitura. Eu sempre gostei. E eu desenvolvo a parte do quê também? Eu acho que o que me ajuda muito é a minha parte do meu desenho. Certo? Seria uma terapia. Mas isso eu desenvolvo desde pequena. Eu passei em 23ª colocação na minha primeira opção no vestibular. E eu sempre fui de estudar sozinha na escola. Eu era aquela, tipo, que sobrava, assim, da classe, sabe? Aquela sobra, junta, faz uma... Aí eu só fazia amizade na metade do ano para frente. Mas as professoras falavam, lê esse livro, Robinson Crusoe. Lê esse outro livro. Aí eu era muito sozinha, na minha infância. O que eu fazia? Eu pegava, professora, qual livro que é para ler, professora? E aí eu ia falar com ela sozinha. E ela falava. Eu anotava, pegava o livro e lia.
Então eu ficava no meu quarto, eu gostava de pegar coisas de, como é que fala? E começava a copiar coisas, desenhar, copiar. Aí o meu pai aqui, ele me falava assim, porque ele desenhava muito bem. Aí o meu pai, ele falava assim, não, aqui tá certo, aqui tá errado. Aí ele me dava as noções dele, certo? E o que eu tenho de desenho foi ele que me ensinou. Tanto é que, te juro, eu nunca vou fazer um cubo de cola tão bonito como eu fiz na prova de desenho, que tem que ter apto, né? O de aptidão. Tem que ser, como falar? Você tem que copiar alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu vi na minha frente foi tubo de cola. Falei, é isso que eu vou copiar. Eu peguei e fiz. Nunca fiz um tubo tão perfeito de cola. Se você pedir para eu desenhar aquele tubo de cola, eu não vou desenhar igual. Entendeu? E eu sempre fui de estudar para vestibular. Eu passei em 5 faculdades. Eu não entrei em nenhuma porque eu não tinha. E eu sempre fui de. Não, eu vou fazer. Eu fiz até Enem. Eu vou me testar. Eu não tinha estudado. Eu vou testar. Eu falei, eu não sou burro, vou me testar. Desse eu passo. Passei no Enem. Passei na faculdade. Passei nisso. Propaganda e marketing. Passei. Entendeu? E eu ia vendo o quê? Porque eu estudava muito sozinha. Eu nunca deixei de estudar. E eu me interesso. Depende do que é. Eu me interesso. Então, eu já faço uma programação, mais ou menos, para eu me encaixar ali dentro. Eu gosto muito disso. Então, era uma coisa assim que eu fazia e eu mesmo me testava, você entendeu? Agora, ajudar as pessoas é uma coisa muito gratificante que a gente não tem como dizer, como é que fala? Quando você vê a pessoa feliz, aquela pessoa, o rosto da pessoa, quando você vê aquela felicidade, aquela vida que você transformou, aquela felicidade, não tem preço. Não tem preço que pague no voluntariado. Não tem preço nenhum que pague uma coisa dessas. Teve até uma vez que eu tive que ajudar um voluntário que ele escreveu uma carta e o que estava pedindo era justamente um pai. Ele foi lá, ele escreveu a carta para o rapaz, ele se segurou o máximo que ele pôde. Só depois que o rapaz saiu, que ele tinha 2 filhos, que era a mesma quantidade de filhos que ele tinha, ele começou a chorar dentro do box. E ele falou, eu sou pai, eu tenho 2 filhos. Ele sentiu a dor dele. Ele sentiu a dor dele. Por isso que eles falam, de vez em quando, eles falam assim, a gente tem que ficar um pouco de fora para não sentir tanto a dor deles, para não pegar. Eu utilizo o termo assim, que a gente tem que ser que nem um médico. A gente tem que ver o geral, porque de vez em quando você pode ajudar dando um alimento. De vez em quando você pode ajudar com uma oração. De vez em quando você escuta uma pessoa. Porque a gente tem 2 ouvidos, é para escutar as pessoas também.
A pessoa vem e desabafa com você. Então, é uma coisa que, como que eu vou dizer? E você aconselha aquela pessoa, mas dê um conselho que seja uma coisa que você fosse fazer. Se você estivesse no lugar dela. Certo? É assim que tem que ser. Eu acho. É o que eu faço. Eu vou muito na vida assim. E eu não aprendi sozinha isso. Eu não tive cedo o Deus na minha vida. Porque o meu pai, ele teve muito trauma da guerra. E o que houve? Ele falou, não. Ele viu o bombardeio na França. E ele falou, se Deus existisse, não deixaria que bombardeasse, que isso acontecesse. Ele desenterrou crianças. Então a vida dele foi bem dura. E essa história me tocou muito. Foi só no final da vida dele que ele foi falar. Mas o que eu acho assim, eu fui aprender a rezar com a amiga da minha filha. Eu ia nas minhas amigas e via elas indo para a igreja. Porque elas eram obrigadas a ir. Eu ia porque eu queria, porque eu achava. Eu falava, o que elas estão fazendo? Eu ia e acompanhava. E eu sempre fui de entrar na igreja e ficar lá e ter minha conversa com Deus. Mas aí falava assim, da oração. Eu falei, agora eu não sei essa oração, como que eu vou fazer, né? Aí o que eu fazia? Como que é oração? Eu escrevi oração, todinha. Até eu decorar a oração. Foi assim, porque pelo meu pai e pela minha mãe, eles não ensinaram nada. Porque eles vieram do mundo do quê? Que tinha guerras, certo? Eles tinham que lutar para ter comida, essas coisas, então foi uma vida difícil, né? E eu já era raspa de tacho. Então, essa parte da raspa de tacho foi mais fácil. Mas eu tenho muita fé. Que história maravilhosa, Laura. Quero te agradecer por me dar o privilégio de ouvir a sua história, da sua história estar sendo registrada e gravada. O pessoal vai deixando comentário porque é algo maravilhoso, tanto tu, a Rita, que está aí na live também, que eu conheço. Tem a Liz, minha noiva, também cuidou do pai dela no final da vida. A Lisiane contando a história do avô dela, que era alemão, também viu a guerra. Então, todos vocês têm uma história incrível compartilhar. Quero agradecer de coração a sua história. Quero pedir para as pessoas aqui, antes de tu dar a tua palavra final de agradecimento, eu quero pedir para as pessoas aqui bater um print. Sim, por favor, bate um print, por favor. Depois vocês marquem a gente no story, Júnior Pimentel, e vocês marcam também a Laura, Laura Marco Mari, arroba dela, para a gente repostar. Então, antes de você dar as suas considerações finais para encerrar, vamos dar aquele sorriso lindo, e você que está aí, bata esse print e marque a gente, tá bom? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Acho engraçado. Só faltou a mãozinha, assim. A parte do print eu acho engraçada. A minha neta faz assim. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco.
Eu vou passar aqui para ela dar a palavra de agradecimento, mas antes vai ficar salva a live aqui no GTV, só que eu vou subir ela nas outras plataformas e depois eu vou disponibilizar o link para Laura, tanto no Stories, vou mandar no WhatsApp dela para compartilhar. Ficou em duas partes, que nós tivemos aqui um desajuste, mas eu vou subir as duas partes. Quero agradecer e dizer para vocês que eu vou concluir a live com ela aqui às 16 horas, eu estou de volta, eu vou receber um casal, que é o Tiago e a Gabi Cabral, eles vão contar o tema Não Desista da Sua Família, o tema é sobre família. Às 18 horas eu vou receber aqui o Rodrigo Soares, que vai contar a história sobre quebra de ciclo. Ele é um homem que se separou, mas ficou com as filhas e cuidou das filhas, vai contar a história dele. E à noite nós vamos ter o encerramento com a história do Daniel, que perdeu mais de 30 quilos, se superou e faz parte do projeto o universo de oportunidade. No final nós vamos estar sorteando um livro junto com a Clio à noite, então eu convido vocês a assistirem comigo ainda no decorrer da tarde. Põe meu nome nesse sorteio, põe meu nome nesse sorteio, vai. Não, para participar do sorteio é muito fácil. Eu falei, pessoal, a gente publicou uma publicação com a Clio, no perfil da Clio. Você só vai lá e comenta e marca 3 pessoas que você já está participando do sorteio. Eu quero agradecer de coração, quero agradecer a tua história, porque a tua história, eu fico feliz porque você está comunicando a sua história sobre como lidar com a epilepsia, como vencer, como driblar, como ser um exemplo de vida e transformação para todos. Estou passando para você da sua palavra de gratidão para nós encerrarmos mais essa parte aqui. Qualquer um que precise, qualquer pessoa pode pegar o meu WhatsApp, pode pegar no meu Instagram, pode fazer perguntas. Só rapidinho, que eu tinha esquecido, ainda bem que ela lembrou. Eu vou deixar o link dela nos vídeos quando eu subir, para você encontrar ela, mas para encontrar ela já está deixando aqui, ó. Ela vai deixar aqui onde encontrar ela e como você pode buscar orientação com ela. Pode passar aí as informações de teu contato. Não, o WhatsApp é 11 987 54 9623. Certo? Esse é o meu WhatsApp. Que é mais fácil falar comigo. Se eu estiver desenhando, eu olho o WhatsApp, pronto, já respondo. E o Instagram é aquele que você vai adicionar, né? Sim, eu vou deixar no link da descrição. Laura Marco Marinho, meu nome. Sim. Já então, no Instagram. Gratidão. Qualquer pergunta? Gratidão, então você encontra ela pelo contato. Gratidão, quero agradecer. E você que tem me concedido a honra de ouvir a sua história. Nós estamos encerrando. Agora, pelo menos essa parte aqui, eu recebi aqui a Laura Marim. Ela contou a história de superação. Nós estamos na 4ª imersão, Propósito de Vida, com o tema Restituição. Conte sua história. Obrigado, Laura. Um beijo. Beijo, lindo. E eu espero vocês às 10 horas. Não esquece. E não esquece também, eu ia já esquecendo, siga a Laura Marco Maria, @Laura Marco Maria, se você quiser acompanhar o conteúdo dela, ela dá essa dinâmica sobre epilepsia, também fala sobre muitas outras coisas, sobre honra, sobre o cuidado com pessoas, sobre a área de desenho, então ela aborda toda essa temática. E se você também quiser entender sobre propósito de vida, me siga, eu sou Júnior Pimentel, eu falo muito sobre propósito de vida, sobre ativação. Legal. A minha área é essa que eu domino, sou especialista na área de propósito de vida, de sofrimento, de dor, de ativação de pessoas nessa área, e também eu sou professor na área de teologia e de ensino religioso. Então, na minha página eu falo muito sobre especificamente mais na área cristã, eu falo muito sobre a palavra de Deus e sobre os princípios do reino e de sabedoria. Então, se você quiser me seguir, me siga, Júnior Pimentel, tá bom? Um beijo de novo. Eu já estou te seguindo. Já está seguindo? Gratidão. Estou seguindo. Tchau, tchau e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Fiquem